A oração pode mudar tudo. Na página 14 do livro, Sharon, ela escreve que a mulher o maior trabalho em um casamento, o mais importante que nós podemos fazer como esposa é feito de joelhos. Ela cita a passagem do Salmo 127, no versículo 1, que diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Somente Deus pode proteger o nosso casamento, o nosso marido. E continuando aqui a leitura, ela narra: Louise viu isso acontecer com seu marido Alan de forma milagrosa. Alan era um homem rude, criado por uma mãe solteira com 5 irmãos. Durante a Grande Depressão, no início da década de 1930, ele aprendeu como abrir o seu caminho ao longo da vida e se destacar no meio da humanidade com sua força e determinação totais. Casou-se aos 19 anos, teve o primeiro filho aos 20 e depois uma menina aos 24. Nas 2 décadas seguintes, passou de motorista de caminhão de entrega de uma madeireira a sócio proprietário e presidente de uma loja de materiais de construção no leste da Carolina do Norte. Alan bebia muito, batia na esposa e aterrorizava emocionalmente os filhos. Ele era tão viciado em jogos, pornografia e mantinha relacionamentos questionáveis ligados a uma série de vícios horríveis. Porém, quando sua filha adolescente se converteu a Cristo e passou a orar pela família, Deus, em sua infinita graça, começou a esculpir o coração duro e orgulhoso de Alan. 3 anos depois da decisão da filha de seguir a Cristo, sua esposa Louise também aceitou Jesus. A partir de então, ela, sua filha e um exército de outros guerreiros de oração começaram a interceder diante de Deus em favor de Alan. Quando chegou aos 46 anos, Alan começou a passar por uma série de altos e baixos e por reveses preocupantes. Em virtude de uma negociação terrivelmente mal feita, ele foi processado por quebra de contrato ao desrespeitar uma cláusula de não concorrência com um ex-empregado. Temendo a exposição no tribunal e principalmente os desgastes na sua pequena comunidade, Alan ficou à beira de um colapso nervoso. Aos olhos humanos, ele parecia estar prestes a perder tudo o que tinha. Aos olhos de Deus, Alan estava exatamente no lugar em que deveria estar. Um dia, num ataque de pânico, Alan dirigiu do trabalho para casa, somente para descobrir que sua esposa estava em uma reunião na Pensilvânia. Ele então retornou ao carro e dirigiu por mais de 800 quilômetros para tentar encontrá-la. Ao atravessar a cidade na qual esperava se encontrar com Louise, Alan passou em frente a uma igreja. E imediatamente fez o retorno, estacionou o carro e correu para dentro do templo todo ornamentado. Desculpe-me, senhora, disse ele aos prantos. Preciso de alguém que ore por mim. O pregador estaria disponível? Eu preciso de ajuda. Sinto muito, senhor, respondeu a recepcionista da igreja. Ele não está no momento, mas eu sei de um senhor que poderá ajudá-lo. Vá até o local, disse ela ao fazer um pequeno mapa num pedaço de papel. O pastor da igreja batista no final dessa rua estará fora ajudando na construção da sua nova igreja. Por que o senhor não vai até lá? Tenho certeza de que ele poderá ajudá-lo. Então Alan entrou novamente no carro e, seguindo as orientações do mapa feito pela recepcionista, encontrou o pastor no meio do mato trabalhando na construção de sua igreja, com martelo na mão e Jesus no coração. Ele se virou para Alan e perguntou: o que posso fazer por você? Preciso que você ore por mim, explicou Alan, enquanto as lágrimas vertiam dos seus olhos e encharcavam seu rosto. Vamos sentar aqui mesmo neste tronco, enquanto você me conta o que está acontecendo. Por muitas horas, Alan ficou ali sentado com um companheiro do ramo da construção. Ele contou tudo o que havia feito. Quando terminou a sua confissão, o pastor abraçou aquele homem quebrantado e lhe disse: agora, Alan, deixe-me contar a você o que eu já fiz.
Mais tarde, Alan explicou: eu disse àquele homem tudo o que eu fiz. Então ele me contou que havia feito exatamente as mesmas coisas. E eu descobri que se Deus pode perdoar aquele homem e fazer dele um pregador da sua palavra, ele também poderia me perdoar. Alan se ajoelhou ali mesmo naquele bosque da Pensilvânia, com anjos pairando ao seu redor. Os exércitos celestiais celebraram quando ele entregou sua vida a Cristo e fez de Jesus o seu Senhor e Salvador. Graça maravilhosa, como é doce o som. Só que para mim, essa é mais do que uma doce história. É a lembrança de um milagre. Alan era o meu pai. Desde os primeiros anos como cristã, eu experimentei o poder da oração na transformação da vida de um homem, para fortalecer sua determinação, para proteger seu coração e para amadurecer a sua fé. Meu primeiro encontro com a fidelidade de Deus em ouvir as nossas súplicas começou com meu pai e continua até hoje, à medida que eu testemunho essa mudança na vida do meu marido, do meu filho e de uma série de maridos por cujas vidas suas esposas clamam em oração. Como esposa, você tem o poder de abrir as comportas do céu por meio da oração em favor do seu marido. Se ele ainda não segue a Cristo, se ainda não é na fé, ou se vive uma fé ardente e firme, a pessoa mais qualificada para orar pelo seu relacionamento dele com Deus é você mesma, independentemente de onde o seu marido está no trajeto entre a descrença e a fidelidade. Quero incentivá-la a orar com a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, versículo 1. Porém, antes de passarmos para a oração por nossos maridos, convido você a analisar seu papel como guerreira de oração, o poder e propósito da intercessão e as promessas da oração persistente. Começaremos analisando o primeiro casal de todas as épocas, Adão e Eva, no próximo áudio.